Máscara de Venturi, máscara não reinalante, catéter nasal, máscara simples. Meu Deus do céu, quando utilizar cada um desses instrumentos? Fala enfermagem! Ivo Salles aqui na área e hoje você vai aprender tudo. Eu disse tudo que você precisa saber sobre oxigenoterapia. Quais as indicações e contraindicações de cada material. O catéter nasal, o catéter tipo óculos, a máscara simples, a máscara de Venturi, a bolsa reinalante, a bolsa não reinalante, tudo isso na videoaula de hoje. Então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe importante. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, os materiais de oxigenoterapia, eles são indicados para aqueles pacientes que apresentam geralmente uma saturação abaixo do ideal. Essa saturação normal, adequada, é em torno de 94 a 99, 100%. Abaixo disso, 94%, o paciente ele já está hipossaturando. E neste caso, para tratar a hipossaturação desse paciente, ele precisa ter um suporte a mais, uma suplementação de oxigênio. Por quê? Porque os 21% de oxigênio oferecido pelo ar não está sendo suficiente para a sua demanda, para oxigenar todos os seus tecidos, todas as células dos seus tecidos. Por isso é necessário uma suplementação de oxigênio. E para essa suplementação de oxigênio, nós temos vários tipos de opções para ofertar para o nosso paciente. E cada opção tem uma indicação e contraindicação. E tudo isso eu vou falar para você hoje. Primeiramente, você precisa entender que os sistemas de oxigenoterapia, eles são divididos em sistemas de alto fluxo e sistemas de baixo fluxo. Ivo, o que são esses sistemas de alto fluxo e sistemas de baixo fluxo? Bem, entenda uma coisa de uma vez por toda. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, porque elas pensam que alto fluxo e baixo fluxo, quem vai determinar isso é a quantidade de oxigênio, a vazão que vai estar ali no fluxômetro. É o fluxo do oxigênio que vai determinar aquilo. Abaixo de 6 litros é um baixo fluxo e aqueles instrumentos que pegam 10, 12, 15 litros é um sistema de alto fluxo. Bem, isso na realidade é mentira. Sistemas de alto fluxo e baixo fluxo não é determinado pelo fluxo de oxigênio. Então, se não é determinado pelo fluxo de oxigênio, como é que eu vou saber se um sistema ele é de alto fluxo ou de baixo fluxo? Bem, sistemas de baixo fluxo são aqueles que eu não consigo ter uma FiO2 constante. Eu não vou conseguir saber qual a minha FiO2 que eu estou ofertando para o paciente. Por quê? Porque acabo misturando com o ar. Ou seja, sistemas de baixo fluxo têm uma FiO2 variável. E os sistemas de alto fluxo? Os sistemas de alto fluxo são aqueles em que eu consigo controlar a FiO2 ofertada para o paciente. Certo? Essa é a diferença entre um sistema de alto fluxo e um sistema de baixo fluxo. Não é o fluxo de oxigênio que vai determinar isso, e sim a possibilidade desse instrumento conseguir ou não ter uma vazão de oxigênio constante. Beleza, Ivo, entendi. E quais são esses instrumentos de oxigenoterapia? O primeiro instrumento de oxigenoterapia que nós vamos falar é o catéter tipo óculos. Vou pegar aqui para vocês verem como é que funciona o catéter tipo óculos. Ele é o mais simples possível, tá? Ele é só um catéterzinho, ó, como você pode ver assim, tá? Popularmente ele é conhecido como catéter nasal, mas está errado, certo? Então esse aqui é o catéter tipo óculos, onde ele tem duas saídas de oxigênio aqui e tem aqui um local para acoplar o extensor, e essa pontinha aqui vai ser ligada ou não no umidificador, certo? Isso aqui é ligado no umidificador, essa parte aqui vai para o oxigênio e essa parte aqui é onde a gente vai colocar no nariz do paciente, certo? No nariz do paciente. Ela tem uma forma certa de colocar. Sabe por que ela recebe o nome de catéter tipo óculos? Vou mostrar para vocês. A gente coloca aqui, tudo bem? E olha só, olha só, olha só. É assim que fica um catéter tipo óculos. Eu coloco por trás da orelha do paciente. É por isso que ele recebe esse nome de catéter tipo óculos. Porque onde é que está meu óculos? Exatamente. Eu já vi, não foi uma, nem foi duas, nem foram três, várias vezes, inúmeras vezes, um paciente com esse catéter aqui está colocado no paciente dessa forma assim, ó.
dessa forma. Ivo, tá errado? Tá erradíssimo. Isso aqui não é a forma certa de colocar esse catéter. Sempre que você vê um paciente dessa forma, você chegue nele e ajeite isso aqui, que tá errado demais. Ele é para ficar dessa forma. Assim a gente consegue realmente ter um controle, uma fixação adequada desse tipo de catéter, certo? Esse aqui é o catéter tipo óculos. E a vazão dele, o fluxo dele, a gente vai colocar no fluxômetro de 1 a 6 litros por minuto. Algumas literaturas recomendam até colocar 8 litros por minuto, mas geralmente a maioria das literaturas recomendam de 1 a 6 litros por minuto. E a FiO2 ofertada ela é variável de acordo com a quantidade de litros que eu vou colocar. O primeiro litro vai ofertar 3 litros a mais, ou seja, vai para 24%. E a segunda litragem em diante vai adicionar 4 em 4 litros. Vou colocar agora uma tabela e aí você vai observar que, de acordo com que eu vou aumentando o meu fluxo, eu vou aumentando a minha FiO2, a minha fração inspiratória de oxigênio, certo? Vantagem do cateter nasal do tipo óculos é que o paciente consegue comer, ele não é muito irritativo, ele consegue oferecer um conforto para o paciente. Desvantagens: o uso prolongado desse cateter pode causar ressecamento das vias aéreas, certo? E aí a gente umidifica lá no umidificador com água destilada. Tudo bem? Show de bola. Um outro instrumento que não é tão utilizado assim é o catéter nasal. Ivo, mas esse que tu mostrou não é o catéter nasal? Esse que eu mostrei é o catéter tipo óculos. O catéter nasal, ele não é tão utilizado assim. Eu particularmente nunca vi na minha prática, mas vou falar aqui para vocês. Ele é como se fosse uma sonda, tá certo? Na qual a gente tem que medir da ponta da orelha até o lóbulo do nariz. Isso aqui a gente introduz no nariz. Exatamente, vai ficar ali na via aérea do paciente, certo? E aí é ligado à fonte de oxigênio. Eu nunca vi utilizando. Vantagens: como ela está sendo introduzida dentro da via aérea do paciente, ela consegue ali ofertar uma quantidade de oxigênio mais adequada, ela tem menos percas do que o cateter nasal do tipo óculos, por exemplo. Ela também oferta um fluxo entre 1 a 6 litros por minuto. E esse catéter, ele deve ser trocado a cada 8 horas. Então, a cada 8 horas deve ser trocado. Mas o motivo é por isso que ele não é tão utilizado assim. Porque imagine ficar trocando 3 vezes por dia esse tipo de catéter, tendo toda uma demanda do serviço do plantão, certo? Então, por isso, um dos motivos que ela não é tão indicada assim. O terceiro instrumento de oxigenoterapia que eu vou mostrar para vocês é a máscara simples. Como é que ela, por que ela recebe esse nome? Porque ela é só uma máscara simples. Nada mais do que isso. Tá certo? Ela vem com esse metalzinho aqui na ponta do nariz para ela fixar de acordo com a anatomia do paciente, tá certo? A máscara facial simples, ela também é um sistema de baixo fluxo. Ela é indicada principalmente para aqueles pacientes que estão com insuficiência respiratória tipo 1, que é aquela hipoxêmica, tá? Quando eu for utilizar essa máscara, eu tenho que colocar um fluxo maior do que 5 litros por minuto, tá? E vou colocar na tabela a quantidade de FiO2 ofertada de acordo com o fluxo ofertado pelo fluxômetro, tá certo? Também muito utilizada essa máscarazinha. Outro instrumento que você pode utilizar de oxigenoterapia é a máscara de reinalação parcial. Observa que ela tem aqui uma bolsa de oxigênio, que ela vai ser colocado oxigênio. Esse partezinho aqui de lado é onde nós vamos colocar o látex, certo? Vou até pegar aqui, ó. Vamos colocar o látex, o extensorzinho, a gente coloca aqui. Essa outra ponta a gente coloca no umidificador, certo? E o umidificador é colocado no fluxômetro. Então fica desta forma. Essa máscara aqui, ela observa que ela tem uns furos aqui na lateral dela, tá vendo? Observa, ela tem aqui uns furos nessa lateral e ela permite uma troca de oxigênio, uma mistura de oxigênio que vai estar aqui com o ar atmosférico. Por isso ela recebe este nome de máscara não reinalante, tudo bem? Essa máscara aqui, no caso, ela é pediátrica, tá? Então ela é menor do que eu, porque eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de comprar uma máscara pediátrica, mas tudo bem. Então, essa máscara aqui. Essa máscara oferta um fluxo de entre 6 a 10 litros por minuto. Então, a gente pode estar regulando o fluxômetro entre 6 a 10 litros por minuto e tem um fluxo variável de 40 a 70% de O2, certo? Então, esse é a FiO2 que a gente pode estar ofertando aqui, tá? Tem outra máscara muito parecida com essa que eu vou mostrar qual é a diferença dela para vocês, que é a máscara reinalante. Olha só um detalhe, a diferença entre uma máscara de reinalação parcial e a máscara reinalante. Observa aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? A única diferença é que ela vai ter esse diafragma. A gente coloca o diafragma nessa ponta e olha que ela vai se transformar, magicamente ela se transforma em uma máscara reinalante. Sabe o que é que isso aqui acontece?
Sabe por que isso aqui acontece? Olha só. Essa vedação aqui, esse diafragma, evita com que o ar atmosférico entre. E ela permite apenas que o ar que está aqui dentro, o oxigênio, no caso o CO2 que eu vou exalar, ele saia. Ou seja, quando o paciente inspira, o paciente está inspirando, esse diafragma está fechado, certo? Esse diafragma fecha e ele vai inspirar o oxigênio que vai estar dentro dessa bolsa, certo? Aqui dentro eu também vou ter uma válvula unidirecional que só permite com que o oxigênio saia daqui, tá certo? E quando o paciente expirar, quando ele expirar, o CO2 que exalado vai sair por esse diafragma aqui, certo? Então, isso aqui evita com que haja mistura entre o ar atmosférico e o oxigênio ofertado pela a máscara reinalante. O fluxo, a gente pode estar colocando o fluxo de 10 a 15 litros por minuto, e esse fluxo vai ofertar uma FO2 para o paciente entre 60% a 100%. E vai ofertar, de fato, 100% de oxigênio? Dificilmente. A literatura diz que sim, oferta 100% de oxigênio, mas não chega a ser 100% não. Já tiveram alguns estudos que comprovaram que a máscara reinalante ela não chega, de fato, a 100%. Mas na literatura diz que chega, tá? Todos esses que eu falei até agora são sistemas de baixo fluxo, mas o PHTLS, eu vou até pegar aqui, ó, o PHTLS, ele fala que a máscara reinalante, ela é um sistema de alto fluxo. Mas alguns guidelines de oxigenoterapia afirmam que a máscara reinalante ela é de baixo fluxo, tá certo? Por quê? Porque ela não controla perfeitamente a FO2 exata do paciente que a gente vai ofertar para o paciente. Tá? Pessoal, vamos lá. Olha, eu tenho aqui, tá, uma máscara de Venturi, ou Venturi, né? Galera, esse negócio você tem que entender, nada de decoreba, tá? Você já sabe. Ó, primeira coisa, o que eu tenho que entender? O que é Venturi? É um nome bonito, acho legal, vou pôr o nome aqui de máscara de Herder. Não é bem assim não, tá? Existe um físico que fez um sistema chamado sistema de Venturi, tá? Aí você tem que ler mais sobre o sistema de Venturi, que eu não vou ficar falando nada de física nem de história aqui para passar vergonha na sua frente, certo? Então, esse negocinho aqui chamado diluidor, na verdade, existem diversos, tá? Um saquinho vem com 6 diluidores ou 7, dependendo do fabricante. No Brasil, em linhas gerais, a gente sempre tem essa quantidade aqui, ok? Então, veja só. Esse sisteminha aqui, é aqui que é o segredo, é aqui que é a Venturi do paciente. Ou do paciente não, da máscara, certo? Então, veja só. O oxigênio ele vai passar por aqui para chegar no paciente. Porém, antes de chegar no paciente, o que acontece? Acontece que o oxigênio que está vindo lá da parede, numa concentração X litros por minuto, né, chegando por como se fosse por aqui assim, vai passar pelo sistema de Venturi. E o que o sistema de Venturi vai fazer? Ele vai fazer uma dispersão, vai dispersar, vai jogar fora uma quantidade X e uma quantidade Y vá para o paciente, tá? Então, cada sistema de Venturi, cada um tem sua cor, significa uma porcentagem que vai para o paciente e uma porcentagem que vai ser dispersa, tá? Esse é o sistema de Venturi. Então, vamos lá. Quando alguém inventou o sistema de Venturi, né, alguém da área médica pegou o sistema de Venturi pensando numa lógica perfeita. Como eu posso utilizar o sistema de Venturi para oferecer concentrações específicas para o meu paciente? Foi aí, então, que começaram a fazer, tá? Então, veja só, eu não decoro nada, né? Eu tenho que ler, ó, 24, esse aqui, cadê? 28, ó, 24% vai para o paciente, 28% vai para o paciente, tá? Aí eu tenho aqui o verde, o branco, né? O branco 31%, o verde 35%, e eu tenho o laranja e o rosa, que é 40% e 50%. Beleza. Éder, se você está numa emergência, chega um paciente com edema agudo de pulmão, você usaria a máscara de Venturi com qual porcentagem? Nenhuma. Por que nenhuma? Gente, o cara está precisando de oxigênio. Você entendeu que no sistema de Venturi o oxigênio ele é limitado? Se o oxigênio é limitado, logo eu não vou utilizar esse sistema no paciente.
beleza? Se o sistema é limitado e o paciente é grave, precisa de uma FO2 alta, isso aqui não seria interessante para emergências onde eu preciso de FO2 próximas de 100%, tá? Então, para qual seria a situação emergencial? Me pegou de calça curta, deixa eu pensar. Galera, pensa no cara que tem DPOC, num paciente que já tem problema com o pulmão, um paciente que o problema dele não resolve com o oxigênio. O problema dele só vai se resolver se por acaso a gente trocar o pulmão dele. Enquanto o pulmão dele não é trocado, ou seja, não é feito um transplante, esse paciente vai precisar de oxigênio, mas ele não precisa de muito, porque não adianta colocar muito se eu tenho alvéolos que não funcionam, né? Devido a enfisema, por exemplo. Então, o sistema de Venturi cai muito bem para esse público de paciente quando chega em crise em emergência, tá? Outra situação também seria utilizar sistema de Venturi em pacientes crônicos, o próprio paciente com DPLC, um paciente que está entubado, né, com um tubo orotraqueal e precisa fazer um desmame, vai desmamar o paciente, tá? Então, olha só, vai desmamar o paciente, em alguns casos, né, chega no FO2 de 40, por exemplo, o ventilador mecânico, coloca o paciente no modo PSV, né, que é pressão de suporte ventilatório, e depois coloca o paciente na máscara de Venturi, ele vai tolerando bem, vai reduzindo os dispositivos de Venturi e está tudo certo. Então, nesse caso, o que me sobra para uma emergência onde o paciente precisa muito de FO2? Olha, pela máscara não reinalante, tá? Existem duas máscaras, né? E tem gente chamando máscara de Hudson, pelo amor de Deus. Cara. Depois vocês lêem o que é Hudson, tá? Pra você não passar vergonha. Então, é uma máscara no modelo não reinalante. Aqui nas laterais, não vai dar para ver, porque perdeu, né? Perdeu o negocinho que eu tinha aqui. Mas aqui tem tipo, como se fosse um negocinho bem sensível, uma membrana bem sensível que fica aqui. Quando um paciente inspira, essas membranas colabam nas laterais aqui, e o que acontece? O ar de fora não entra aqui dentro e não mistura. Então eu tenho a possibilidade de ofertar uma concentração muito alta de oxigênio para o meu paciente com o sistema de Venturi, entendeu? Ou com o sistema de máscara não reinalante aqui, tá bom? Quando eu tenho aqui aberto, semelhante a essa parte aqui, ó, tá vendo que está 100% aberto? Ó, meu dedo vai lá do outro lado, tá vendo? Quando tem essa parte aqui toda aberta, numa máscara neste modelo aqui, a gente chama de máscara reinalante, tá? Por quê? Porque você consegue inalar oxigênio e reinalar o CO2, porque ele vai misturar com o ar ambiente, que já tem CO2, que tem uma baixa fração de oxigênio, você sabe que é 21%. Então, toda essa mistura, quando não é a máscara não reinalante, vai acontecer na máscara que é reinalante, tá? Em linhas gerais, a gente não tem tanta máscara reinalante em pronto-socorro. A gente tem a não reinalante. É mais viável para o paciente, ok? Essa máscara aqui, ela tem tamanho adulto, tá? Vamos lá, ó. Ó, então padrão aqui, padrão adulto, o padrão pediátrico, o que vai mudar é o tamanho da máscara, vai dar uma reduzida, e essa bolsa aqui vai dar reduzida também, tá? Então isso aqui seria o padrão. Quantos litros? Galera, essa máscara aqui, não reinalante, ela precisa de uma FO2 alta, não vai usar isso aqui com fração menor, inferior a 6 litros. O ideal é 10 litros para cima, o ideal, tá? Você tem que entender que essa máscara aqui é utilizada em emergência. Se é emergência, a gente vai usar uma máscara potente, poderosa, máscara top, tá bom? Basicamente é isso, tá? Máscara não reinalante, emergências. Máscara de Venturi, você vai usar com a concentração até 50%. Então, para emergência, só se for um paciente com um comprometimento pulmonar que seja de algo crônico, não de algo agudo, tipo Covid é agudo. Covid você vai precisar de uma máscara dessa, uma pneumonia, tuberculose, tudo é agudo, tá? Agora, uma enfisema e bronquite, aí seria interessante pensar, talvez, em uma máscara de Venturi.
Oxímetro de pulso. O que é? Para que serve? Como utilizar? Quais locais eu posso usar? Fala enfermagem, eu tenho certeza que você conhece esse dispositivo que está aqui na minha mão, o famoso oxímetro de pulso. E é exatamente sobre ele que nós vamos falar na videoaula. Vamos falar sobre oxímetro de pulso. Muito provavelmente, talvez você tenha esse equipamento aqui. É um equipamento muito útil e muito barato. Se a gente for pensar assim, esse aqui, por exemplo, custou R$50. Mas tem alguns que custam 100, 200, 300, certo? O que é que esse equipamentozinho aqui, pequenininho, vai fazer? Ele vai te dar dois dados muito importantes. Primeiro vai ser a saturação de oxigênio do paciente. E segunda informação vai ser referente à frequência cardíaca. Essas são as duas informações que esse oxímetro aqui vai te dar, certo? Já eu mostro ele para você como é que ele funciona. Antes você precisa saber algumas coisas bastante importantes, certo? Como por exemplo, a função dele. Bom, ele vai servir para medir a saturação de oxigênio. Ivo, e o que é isso? Bem, o oxigênio ele se liga a umas moléculas chamadas hemoglobina. E o que ele vai fazer é calcular, mensurar a quantidade de O2 que estão ligados a essas hemoglobinas. Certo? Essa é a função desse oxímetro. Então ele vai nos mensurar a saturação. E qual é o valor correto? Qual é o valor perfeito, ideal que a gente deve ter? Então, esse valor varia de literatura para literatura. Algumas literaturas vão falar que é a partir de 96 a 100. Lembrando que 100 é o valor máximo, né? Saturando 100%. Ninguém satura 101%. O máximo é 100%. Algumas literaturas vão ser 96 a 100, 95 a 100, 94 a 100, certo? Mas até 94 a gente considera ali que esse paciente está saturando bem e não necessita de uma oxigenoterapia. Agora, se o paciente estiver abaixo disso, abaixo de 94, estiver com 90, 89%, nós vamos dizer que esse paciente está dessaturando. O paciente está dessaturando, ou seja, a saturação dele está caindo. Vale salientar também que pode ser que nós tenhamos alguns pacientes que o basal dele seja 89. Um paciente fumante, DPO-cítico, que já tem metade do pulmão comprometido, ele normalmente vai estar saturando 89 e vai estar ali no sofá assistindo a sériezinha favorita dele, tá normal, certo? Mas para nós afirmarmos isso, a gente precisa conhecer o paciente. O paciente acabou de chegar, o normal não é 89. Pelo menos vamos manter ali 95 a 100%, certo? Mas saiba que pode acontecer esses casos. O paciente ali que tem um basal mais baixo de 90%, 89%. Pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer sim. Então, outra informação importante sobre o oxímetro de pulso. Cuidado, muito cuidado, porque pode ser que a leitura dele esteja errada. Exatamente. Você tá vendo lá 89, meu Deus, o paciente está desaturando. Só que ele está altamente confortável. O que está acontecendo? Bom, você vai se atentar a alguns detalhes que eu vou falar agora. Quer saber quais são? Só se tu deixar o like. Deixou o like? Então vamos lá. Quais são os fatores que influenciam na leitura do oxímetro de pulso? Ivo, e o oxímetro ele é influenciado por alguns fatores? Sim, com certeza. Olha só onde é que o oxímetro vai medir a oxigenação no dedo, certo? E vocês vão ver aqui que existe uns raiozinhos laser, ó, tá vendo? Ó? E o que é que vai acontecer? Se eu tiver com minha unha pintada com esmalte de qualquer cor, principalmente de cor mais escura, essa leitura pode estar alterada. Exatamente, pode até não ler nada. Vale porque o paciente está com um pulso tão fraco que não vai ler nada? Não é bem assim, é porque está com esmalte. Então você pega ali o éter, o álcool e remove o esmalte do paciente. Então saiba, o esmalte altera a leitura sim do oxímetro, certo? Outra coisa que pode alterar é o paciente estar tremendo. Exatamente. Um paciente que está tremendo, está tendo alguma reação nele, ou seja, convulsionando, está com frio e ele fica tremendo, a leitura vai dar baixa. Por quê? Porque eu não consigo fixar direito o oxímetro aqui, certo? Então, tremores, altera também a leitura do oxímetro. Muito importante você saber disso, certo? Então, esmalte atrapalha e tremores também atrapalham. Outra coisa que pode atrapalhar é o frio. Exatamente. Mas por que o frio? Porque o frio vai causar vasoconstrição periférica. E causando vasoconstrição periférica, chega menos sangue na periferia.
Dessa forma, se tem menos sangue na periferia, ele vai dar alterado, porque não está chegando sangue corretamente na periferia, certo? Então, frio pode alterar a leitura do oxímetro, esmalte pode alterar a leitura do oxímetro, tremores pode alterar a leitura do oxímetro. Ivo, tem mais coisas? Tem sim. Olha só, uma reação adrenérgica, ou seja, que libera adrenalina. O que a adrenalina vai fazer? Vai fazer vasoconstrição periférica e levar todo o sangue para os órgãos vitais. Sabe aquela situação de fuga ou luta? Por exemplo, você está ali andando na sua cidade, você vê dois homens numa moto, vai ter uma descarga adrenérgica. E essa descarga adrenérgica causa vasoconstrição periférica e o que é que vai acontecer? Alteração da leitura do oxímetro. Outras coisas como, por exemplo, ansiedade, você está ansiosa, nervosa, tudo isso também altera a leitura do oxímetro. Tudo bem? E por fim, uma outra coisa que pode alterar a leitura no oxímetro é intoxicação por monóxido de carbono. Exatamente. Principalmente pessoas queimadas, que sofreram intoxicação por monóxido de carbono, a leitura que vai dar aqui vai ser alterada. Mas como assim alterada, Ivo? Vai ser 98%. Ivo, mas 98% está alterado? Mas sabe o que acontece? A hemoglobina, ela reage mais facilmente, ela se liga, na realidade, mais facilmente ao monóxido de carbono. E como esse aparelho aqui vai calcular a ligação da hemoglobina, e ele não sabe a diferença entre uma hemoglobina e um oxigênio, ele vai dar uma saturação boa. Que na realidade não é uma saturação de oxigênio, é uma saturação de CO, ou seja, monóxido de carbono. Então, muito cuidado com a saturação em pacientes queimados, que por acaso sofreram inalação por monóxido de carbono. Ele pode estar saturando muito bem, mas essa saturação não é saturação de oxigênio, e sim saturação de monóxido de carbono. Tem como saber isso, Ivo? Infelizmente, não tem como você descobrir isso. Certo? Beleza. Ivo, como é que se usa esse equipamento? Eu vou até me aproximar da câmera para mostrar para vocês como é que ele funciona. Vamos lá. Primeiro está aqui ele, certo? O oxímetro desligou. Ele geralmente vem só com um botão, certo? A gente liga ele, um botão que está aqui, e coloca o dedo. No momento em que a gente coloca o dedo, ele já vai, começar a calcular a minha saturação. Até virar assim, tá vendo? Virar assim e ele vai começar a calcular a minha saturação. Nesse caso, minha saturação está 98%, o que tá bom, graças a Deus. E a minha frequência cardíaca, 104%, ou seja, eu estou taquicárdico. Ivo, por que tu tá taquicardia? Porque eu estou gravando uma aula para você e eu fico emocionado quando eu gravo uma aula para você, porque tem que ser uma aula de qualidade, é muita responsabilidade. Beleza, galerinha? Show de bola. Então tá isso aí. Meu Deus do céu, 91%. É porque eu tô falando demais, certo? Outra coisa que pode alterar, por que tá alterando, né? Porque eu tô falando, então no momento que eu tô falando aqui, pode estar uma pequena falta de ar e também eu tô mexendo, certo? O ideal é o paciente estar parado em repouso e a gente colocar o oxímetro. Observa que já está aqui 97%. Certo? Beleza. Lembrando que temos duas formas de mensurar a saturação do paciente. Primeiro é através do oxímetro, a oximetria de pulso, e segundo a gasometria. Ivo, com a mais fidedigna, sem sombra de dúvida, a oxigenação da gasometria. Por quê? Porque a gasometria vai ser coletada no sangue do paciente, na gasometria arterial. Aqui é uma medida não invasiva, então tem aí a sua faixa de erro.